Antes da notícia, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. E falar para vocês, gente, que Brasília já começou no dia de hoje pegando fogo. Um verdadeiro tsunami. E para vocês sentirem como vai ser o nosso editorial de hoje, prestem atenção que vai cair uma bomba diretamente no colo do ministro Alexandre de Moraes, mas não só dele, como todo o STF. Gente, Bolsonaro e Braga Neto, vocês acreditam que eles acabaram de armar uma estratégia? Na verdade, não só uma, foram duas estratégias jamais antes vistas contra o ministro Alexandre de Moraes naquele julgamento do suposto golpe de Estado. E segundo informações que eu apurei, Moraes está furioso e já tem corre-corre dentro do STF por causa dessa notícia. Mas a cereja do bolo mesmo vai ficar por conta daqueles vídeos, os vídeos proibidos que Bolsonaro resolveu revelar todos eles. Aqueles que Moraes jamais queria que fosse mostrado para vocês, mas que vai vir à tona neste vídeo. Mas como Brasília não para, temos mais uma notícia daquelas. Gente, eu confesso para vocês, quando eu vi eu não acreditei. Um senador, nome forte, teve que ser algemado, sim, algemado e retirado à força dentro de coletiva do governo. E agora mais uma notícia gravíssima, viu? Envolvendo ninguém mais e ninguém menos que a primeira-dama Janja. E vocês sabem, né? Quando envolve Janja, Lula fica possesso. E segundo informações, gente, Lula já está preocupadíssimo com essa notícia que vai vir à tona. Eles estão tentando esconder há tempos, mas agora não teve mais jeito. Bom, gente, eu não vou ficar dando muito spoiler pro vídeo não ficar muito longo, só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês de um coronel lá dos Estados Unidos. E o que ele vai revelar nesse vídeo, gente, realmente é estarrecedor. Mas antes, olhem A internet como o maior divulgador, maior megafone de vozes no Brasil. Eu não me lembro quando foi o último momento que houve esse tipo de censura no país. Você se lembra da última vez que houve esse tipo de censura? Porque isso é uma censura aqui no Brasil? Bom, você tinha um departamento, você teve departamentos de censura, né, oficiais, por exemplo, na ditadura Vargas, né, Sim. e depois sob a ditadura militar, né. Quando agora o STF designar um órgão para exercer a vigilância sobre as redes sociais, sobre as plataformas, né? Muitos falam, aliás, há sugestão, né? Parece que um dos ministros acha que a PGR talvez seja a instância mais apropriada, mas quando se estabelece que haverá um órgão que vigiará as plataformas digitais, o que é isso senão um órgão de censura? Certo? Então, agora, o dado diferente aí é que estamos sob uma democracia, né? Sob um regime democrático, né? Então, você ter um órgão que vigia plataformas digitais especificamente para isso, quer dizer, que vai criar um departamento, sei lá como é que eles vão fazer, se for o caso da PGR, né? Se for a PGR a agraciada com essa nobre missão, né? Teremos um órgão de censura, né? Um órgão de censura. Agora, veja, ontem mesmo você teve lá na Câmara o ministro Haddad, né, batendo boca, né, com deputados bolsonaristas, né, e acusando, né, o Nicolas Ferreira de acusando, não com essas palavras, mas dizendo, olha, é impossível que aquele seu vídeo sobre o Pix tenha tido 300 milhões de visualizações. Você não existem aí, evidentemente trocou as bolas completamente, né, dizendo não há 300 milhões de pessoas que falam português no mundo. Como é que o seu vídeo pode ter 300 milhões de visualizações? Quer dizer, primeiro que é uma ignorância de como é que é feita essa contagem, né? A mesma pessoa pode ver várias vezes, ou ver um trecho mais de uma vez. Quer dizer, visualização não é igual a pessoa, né? Mas, para além disso, disse que o vídeo, para ter esse alcance, contou com a ajuda das Big Techs. Quer dizer,
sabe, é uma fake news, certo? Não contou com a ajuda das Big Tech. Muito provavelmente contou com a ajuda do algoritmo, que você sendo uma jornalista que trabalha na internet, você sabe como funciona isso aqui, né? Se uma coisa tem muita visualização, isso alimenta. O algoritmo entende que isso tem interesse e distribui mais, mas isso não significa necessariamente ajuda das Big Tech. Não é uma ajuda ilegítima das Big Techs, é como funciona o negócio. Você pode até discutir que o negócio não deveria funcionar assim, mas enfim, é como funciona o negócio, né? Então, assim, você veja, é esse tipo de cabeça que quer controlar o que é verdade e o que não é verdade, né, nas plataformas digitais, no discurso do cidadão. Não dá. Não é assim que funciona, né? Afora todo o histórico que a gente tem, né, de censura a perfis, de retirada do ar de certos conteúdos, ou mesmo de perfis, né, que não são explicáveis, né, que não são justificáveis, né, que no caso da retirada de perfis são censura prévia. Agora, você vai ter um órgão que vai poder dizer o que é verdade e o que não é verdade, né? Porque, veja, esse negócio de controlar estelionato, predadores sexuais, pedofilia na internet, ok, mas é que misturou-se a isso coisas muito vagas, como ameaça à democracia, discursos antidemocráticos. Bom, desculpa, eu acho que ainda é do direito do cidadão colocar em dúvida certos aspectos do sistema político brasileiro, sem que isso configure ataque à democracia. Não será mais, porque o órgão de censura, seja qual for, vai poder dizer, olha, isso aqui é ataque à democracia. E vai poder exigir que a plataforma retire isso. Para não falar aquele ponto, né? Não tocarmos naquele ponto que já tocamos aqui, das próprias plataformas passarem a censurar conteúdos com medo, né, de sofrerem sanções judiciais ali adiante. Então, assim, está tudo armado para que não tenhamos mais debate político, opiniões contraditórias, né, ao status quo na internet brasileira, né, ou uma diminuição drástica desse tipo de manifestação que deveria ser livre. O que disse esse senador da República, vitória do povo brasileiro. Para defender vocês. Eu e o Gerão que está aqui, ó, a gente denunciou para vocês sobre essa questão do projeto da reforma eleitoral, que você questionar as eleições, você poderia ser preso, estava na CCJ e foi barrado lá na CCJ hoje, não é isso, Gerão? Barrado por enquanto, mas você precisa estar conosco, mobilizado, porque a vitória foi uma vitória do Brasil. Dessa bandeira linda aqui, eu quero dizer para você, criminalizar fake news, quem é que vai dizer o que é fake news? Eles que vão julgar. É você? É ele? Sou eu? Eles que vão julgar. Então tem que estar também colocando o policial militar como categoria de segunda classe, tendo que sair 4 anos antes, depois baixaram para 2. Que é isso? Por que é diferente? Então, respeito ao povo, plebiscito, referendo. Eles não estão querendo só o STF disser que é inconstitucional, acabou. Não, a população tem que ser ouvida. Então, parabéns e vamos que vamos. Vitória de vocês aí, tamo junto. Segundo esse coronel Gerson Gomes, lá diretamente da Flórida, Alexandre de Moraes está dando um verdadeiro tiro no pé. E é ele que é o réu. Olhem o que ele disse, gente, só assistam. Não poderia ser a mesma coisa que estão criando para o Gilson aí com relação à embaixada portuguesa? Pode ser que sim, e não seria de estranhar, porque todo esse processo ele é eivado de ilegalidades processuais. Veja que durante a própria oitiva do Mauro Cid, na frente do Brasil inteiro, porque isso foi televisionado, todo mundo assistiu nas redes sociais. Aliás, eu acho que a TV Justiça nunca teve uma audiência tão alta em toda a sua história. As pessoas viram quando o próprio ministro Alexandre de Moraes pergunta para o Cid, mas nessa reunião que vocês fizeram, vocês falavam mal de mim? Você já pensou um juiz perguntar para um dos que estão sendo processados, estão sendo julgados, e que ele faz a pergunta se ele, o juiz, estava sendo alvo
daqueles comentários, e inclusive diz ele que havia uma trama até para assassiná-lo, para sequestrá-lo, havia planos para retirá-lo do STF. Pior ainda, quando o ministro questiona o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre alguns dos fatos, o presidente Bolsonaro foi muito claro, dizendo que todas aquelas opções estavam sendo estudadas em virtude da decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, quando fez aquela multa absurda. De certa maneira, foi uma multa operação psicológica, porque foi de 22 milhões em cima do partido que tinha o número 22, que foi uma coisa completamente esdrúxula, porque é legítimo, é lícito você questionar o processo eleitoral em qualquer país. E várias vezes durante aquele processo se percebe que o que está sendo julgado é se o ministro Alexandre de Moraes, com todas essas ilegalidades que praticou processuais durante todo esse período, que não se limitam só à questão do 8 de janeiro, prisões, e nós já falamos sobre isso aqui em diversas questões, avançando sobre as liberdades, censurando, tirando perfis, chamando a si o poder discricionário de dizer o que é verdade ou mentira, o que pode ser publicado ou não. Tudo isso que ele fez, ele tenta legitimar agora nesse julgamento, porém, tudo está caindo, tudo está sendo demonstrado cabalmente que não foi só o Felipe Martins, todos os que foram alcançados por prisões ilegais, sejam oficiais das Forças Armadas, ou até aqueles que estão sendo arrolados inicialmente por cartão de vacina, depois vai para uma outra questão de venda de joias no exterior, depois se avança, tudo isso vai caindo, porque já se sabe que essas joias eram de posse do presidente Bolsonaro, que na verdade era um relógio que ele não usa, ele usa um relógio Cássio, esses relógios que ele ganhou de presente, ele falou, vende isso, para que eu quero esses relógios? Então você vê que toda essa história, toda essa narrativa, Paulo, ela vai sendo desmontada, e sabe o que acontece? O 8 de janeiro cai também, porque eu te pergunto, se tudo isso está sendo dito para justificar que aquelas pessoas que foram condenadas 17 anos, 16, 14, pessoas inclusive que já morreram na prisão, como o Clezão, todos eles foram condenados, foram mantidos presos, porque no dia 8 de janeiro, segundo o ministro Alexandre de Moraes, houve uma tentativa de golpe de Estado, uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pior ainda, associação criminosa armada. Mas agora está provado que as Forças Armadas não participaram de nada disso. E se não participaram, eu te pergunto, Paulo, o que essas pessoas que foram condenadas pelo 8 de janeiro foram condenadas por esses crimes que, na verdade, não cometeram? Deveriam ter sido condenadas aquelas que individualmente fossem responsabilizadas por dano ao patrimônio, talvez dano ao patrimônio tombado, mas isso dá cesta básica, alguns meses só de reclusão. Realmente, né, gente? E olha o que está dizendo Caio Junqueira, da CNN. Será que Alexandre de Moraes perdeu a mão? Será que essa atrapalhada toda que está acontecendo é desespero? Bom, gente, não sabemos. Mas que está bem complicado, tá. Uma hora solta, outra hora prende. Olhem o que disse esse jornalista da CNN. E logo depois, os vídeos proibidos de Bolsonaro. Tudo que eles não queriam que você vissem, vocês vão ver hoje nesse vídeo. Ele amanheceu hoje sobre a expectativa da prisão do delator Mauro Cid, por mentir, segundo a revista Veja, ao Supremo Tribunal Federal. Um mandado de prisão até chegou a ser emitido na madrugada, mas por um suposto plano de fuga de Cid, que teve depois seu mandado de prisão transformado em uma busca e apreensão. Essa operação toda de hoje confundiu o ambiente. Primeiro porque impôs ao público um fato novo, que é essa chance de fuga. E segundo, porque esse fato novo ele não afeta muito o julgamento de Bolsonaro em si, mas esse fato novo se misturou com o fato da véspera, aí sim grave, de uma suposta mentira ao Supremo Tribunal Federal que poderia levar à anulação da delação de Cid e comprometer as investigações e o julgamento. Acabou que Cid, que seria preso, foi dormir em casa. E o sanfoneiro Gilson Machado, que nem estava na história, passou o dia preso. A operação toda hoje confundiu sim o ambiente e pode ter sido mesmo essa a intenção. Bom, gente, eles querem incriminar Bolsonaro de qualquer maneira. Agora fica a pergunta, será que Alexandre de Moraes vai ignorar este fato de Mauro Cid ter mentido? Ao que tudo parece, sim, ele está dobrando a aposta. Mas será desespero? Porque vem estratégia por aí. Bolsonaro revela munição pesada. Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou
os vídeos que a sua defesa pediu para serem exibidos durante seu interrogatório no STF, mas que foram proibidos pelo presidente de fato do Brasil, o presidente do Conselho de Ministros, nosso condutor, nosso salvador, nosso Gengis Khan, nosso líder, nosso Duce, nosso Führer. Ele a quem devemos dar glória pelo século sob pena de tomarmos bem no meio dos nossos séculos. Ele que é tudo, ele que é o início, ele que é o meio, ele que é o fim, ele que é o ontem, o hoje, o amanhã. Ele que é o alfa e o ômega, ele que é o cara, o caramba, o caraô, ele que é o acererê, ele que é o ra, ele que é o merê, ele que é o berrê, ele que é o merrebetu berrebe, ele que é o seibe o nomba, ele que é o mahabi, ele que é o meiuti, ele que é o meiuki e ele que é o dipi. Ele que segura o tchan, ele que é o marruchan, ele que passa por debaixo da cordinha, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é um resco de toco, ele que é um pouco sozinho, ele que é o riacho, ele que é uma ponte, ele que é um Belo Horizonte, ele que é uma febre terçã, ele que é a mosca na sopa, ele que é o dente do tubarão, ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é as juras de maldição, o nosso ditador Alexandre de Moraes. Nos vídeos, Bolsonaro mostra autoridades como o atual ministro do MSTF, né, Flávio Dino, e o presidente do PDT, Carlos Lupe, defendendo o voto impresso. Os vídeos mostram também Bolsonaro, ainda como presidente, defendendo a desobstrução de estradas pelos caminhoneiros e pedindo manifestações pacíficas. O primeiro vídeo, temos Flávio Dino acusando fraude no sistema eleitoral após perder a eleição para governador do Maranhão em 2010. Lembre-se disso. O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público. Fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos, nesse momento, numa atitude de aguardar a ação dessas instituições. E no vídeo 2, Flávio Dino critica as urnas eletrônicas 2 anos depois, em 2022. Veja essa. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei 1 ano depois, quer dizer, 1 ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica, como é que se evita o eleitor votando por outro, que foi esse debate no Supremo, da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. Mais clareza que isso, não é? Bolsonaro também, no terceiro vídeo, está com Rodrigo Maia e eles celebram a aprovação do voto impresso na Câmara dos Deputados em 2015. O Congresso derrubou o veto do voto impresso. Meus cumprimentos ao deputado Rodrigo Maia, relator do projeto da reforma política, onde acolheu a nossa emenda. Para 2018, a certeza de não mais existirem as fortíssimas suspeitas de fraude por ocasião das eleições. E agora, na reforma política, eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas. Ou seja, quando o Rodrigo Maia diz isso claramente, com o presidente da Casa, com o presidente do Legislativo, ele diz o seguinte,
que no modelo atual não é possível auditar os votos, recontar os votos. Não é. É o que se diz aí neste vídeo, que foi proibido pelo ditador Alexandre de Moraes. Ele pode passar o vídeo que ele quer sem poder passar vídeo. Agora, quem poderia passar o vídeo, porque este vídeo é importante para a defesa, não foi permitido. No vídeo 4, Carlos Lupe, o presidente do PDT, aquele que era o ministro da Previdência e saiu por conta desses escândalos todos, defende o voto impresso e diz que sem voto impresso impera a fraude. Olha isso. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. E temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro, sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude. Deputada pergunta sobre viagem de Janja ao Japão e Itamaraty sai em defesa da primeira-dama. Ministério das Relações Exteriores afirma que a presença da mulher de Lula em missões internacionais cumpre função de representação. Informações sobre a viagem antecipada da primeira-dama Janja da Silva ao Japão, antes da chegada oficial da comitiva presidencial, foram solicitadas pela deputada federal Júlia Zanatta, do PL, ao Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, feito formalmente em março, conforme o jornal O Globo. O pedido de esclarecimento incluía dúvidas sobre transparência das agendas, despesas e escolha de acompanhantes da mulher do presidente de Lula. Em resposta ao chefe do Itamaraty, Mauro Vieira saiu em defesa de Janja. De acordo com o chanceler, a primeira-dama faz bem em marcar presença em viagens internacionais. Aspas, a viagem presidencial ao Japão insere no marco das comemorações dos 130 anos da relação diplomática entre Brasil e o Japão e reforça os interesses estratégicos do Estado brasileiro em aprofundar a parceria estratégica global com aquele país, especialmente na área de comércio, investimento, meio ambiente, educação e inovação, fecham aspas, afirmou Vieira. A verdade a gente sabe qual é, né? Eles foram lá para ir descobrir como que Xi Jinping faz para censurar e quer trazer isso aqui. Janja falou até mesmo em prisão. E esse vídeo viralizou. Para quem não viu ainda, tem um vídeo sobre isso aqui no canal, viu? E agora, olhem esta notícia. Senador democrata é retirado à força de coletiva do governo em Los Angeles. O senador democrata dos Estados Unidos, Alex Padilha, foi retirado à força de uma coletiva de imprensa em Los Angeles na quinta-feira, dia 12, imobilizado no chão após tentar fazer uma pergunta à secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. Padilha, o primeiro latino eleito a senador pela Califórnia, interrompeu Noem enquanto ela fazia declarações na sede do FBI em Los Angeles sobre a resposta do governo aos protestos na cidade contra o órgão, que ela comanda suas ações de repressão à imigração. O senador estava no prédio federal para uma outra reunião quando soube da coletiva. Padilha foi removido da sala, obrigado a deitar no chão pelas forças de segurança e algemado durante o episódio, que se desenrolou rapidamente. O incidente ocorre em meio ao clima tenso em Los Angeles, tomada por protesto contra batidas federais de imigração ordenadas pelo presidente Donald Trump. Embora o senador não tenha sido formalmente preso, sua retirada do local pela polícia segue-se detenções de outros agentes públicos, que, segundo o governo, estaria atrapalhando a aplicação das leis de imigração. E após o ocorrido, Padilha fez um apelo para que os protestos contra o governo Trump ocorram de forma pacífica. Nos próximos dias, milhares de manifestantes estão planejando em todo o país, enquanto Trump se prepara para realizar um desfile militar em Washington, D.C., neste fim de semana. Aspas, há muita preocupação, muita tensão, muita ansiedade, muitas pessoas já começaram a planejar que farão ou deixarão de fazer neste sábado, afirmou o senador. Ele acrescentou o incentivo de todos protestarem pacificamente, assim como eu estava calmamente e pacificamente ouvindo aquela coletiva. Fontes da polícia confirmaram à CNN que até o momento não há planos para apresentação de acusações contra o senador. E agora, gente, vejam essa estratégia, na verdade, uma não, duas estratégias de Jair Messias Bolsonaro
e também Braga Neto. Bolsonaro e Braga Neto apostam em 2 armas para a reviravolta no STF. Defesas de Bolsonaro e Braga Neto usaram suas armas para tentar desacreditar a delação de Mauro Cid e conseguir reviravolta em ação no STF. A defesa de Jair Bolsonaro e de Braga Neto aposta em pelo menos 2 armas para tentar conseguir reviravolta no inquérito do golpe, que se encaminha para a fase final no STF. Com seus clientes réus na ação, o advogado de Bolsonaro e Braga Neto tem reunido materiais em aliado discursos para tentar descreditar a delação de Mauro Cid, uma das principais bases da investigação. A defesa de Jair Bolsonaro, por exemplo, vem reunindo áudios, prints de supostas conversas de Mauro Cid sobre a delação por meio de perfis de redes sociais da esposa e até de uma das filhas do tenente-coronel. Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, deu uma amostra da estratégia durante o interrogatório do ex-ajudante de ordem na segunda-feira, quando questionou Mauro Cid justamente sobre isso. Aspas, ele conhece um perfil chamado @Gabriela702, já ouviu falar? Questionou Vilardi. Nervoso, Cid gaguejou e respondeu, esse perfil eu não sei, é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Até parece que ele não sabe, né? Na avaliação da defesa, esses materiais podem ensejar pedidos de novas diligências no processo ou até uma revisão criminal do caso, após concluir o julgamento dos réus pela primeira turma do STF. Já a Braga Neto aponta em fala sobre dinheiro. Já a defesa de Braga Neto vai apostar na estratégia de questionar a declaração de Mauro Cid, de que o general da reserva teria entregado ao ex-ajudante de ordem dinheiro para manter os acampamentos golpistas. Advogado de Braga Neto, José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, pretende pedir, por exemplo, imagem das câmaras do Palácio do Planalto, local onde o general teria recebido o dinheiro, segundo Mauro Cid. Gente, a estratégia está pronta e é boa. Advogados de Bolsonaro e tanto de Braga Neto são estrategistas. Mas Alexandre de Moraes simplesmente decidiu que quer punir Bolsonaro. Está, na verdade, ignorando este absurdo de Cid ter mentido e ter sido desmentido pela Veja, como disse Caio Junqueira. E aí prenderam o ex-ministro de Bolsonaro, depois soltaram, prenderam o Cid, soltaram. Alexandre de Moraes está fazendo uma confusão. Será desespero porque ele está perdendo a mão? Eu gostaria de saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixe o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu moro no interior de São Paulo, Taubaté, e me chamo Renata. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo encontro.